Atos, no capítulo 5. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E nós vamos ler os versículos 1 a 11. Atos capítulo 5, a partir do versículo 1, eu começo aqui a leitura. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Quando ouviu essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa manhã estamos diante da Tua palavra inspirada, essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra, ó Deus, que penetra no fundo do nosso coração, removendo tudo aquilo que não Te agrada. O Senhor é um especialista em remover do coração do pecador este pecado que o afasta de Ti. Então, nessa manhã, que seja o Senhor a falar aqui nesse lugar, e que ao ouvirmos a Tua voz, não endureçamos o nosso coração, que estejamos prontos a obedecer a Tua vontade. Faz nessa manhã toda a Tua vontade, é o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia é um livro de histórias que ensinam, né? Há uma boa parte das Sagradas Escrituras que contam histórias, e essas narrativas, elas sempre trazem umas lições para nós. Muito embora às vezes elas tenham acontecido há tanto tempo atrás, é importante quando a gente lê as Sagradas Escrituras, e aí vai um parêntese aqui antes de iniciar aqui essa mensagem, antes de iniciar a exposição desse texto aqui. Quando você vai interpretar um texto, seja ele qual for, existem algumas regras de interpretação, né? Quem escreveu dentro de um contexto e escreveu com uma intenção original. A pessoa escrever, ela tinha em mente um grupo de pessoas, então ela escreve com essas pessoas no coração, com aquele problema para ser resolvido. Então essa história aqui foi contada com um propósito, com um objetivo. Então todas as vezes que você se deparar com um texto narrativo, né, o que eu quero dizer com texto narrativo? As Sagradas Escrituras, elas basicamente se dividem em textos narrativos e textos doutrinários. O que eu quero dizer com isso? A narrativa é uma história contada. Um texto doutrinário é um texto que explica a narrativa. Exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. As cartas de Paulo são textos doutrinários. Então, quando nós lemos o livro de Atos, nós temos que ler esse livro
tendo como pano de fundo as cartas do apóstolo Paulo, que explicam os acontecimentos aqui, né? Então, muitas vezes, nós nos apropriamos de certos versículos que estão escritos aqui no livro de Atos para a nossa vida, quando, na verdade, alguns destes textos se aplicam a pessoas e personagens dentro de um contexto específico. Então, o apóstolo Paulo, nas cartas, ele vai, então, com a doutrina, aplicar de uma forma geral ou específica algumas dessas passagens aqui. Não sei se ficou claro isso que eu disse, né? Então, é importante a gente ter isso em mente quando lê o livro de Atos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A passagem do Pentecostes, o que aconteceu no dia de Pentecostes, é um texto, é um trecho, é um momento da história que jamais se repetirá na história da igreja. Assim como a morte e a crucificação de Jesus jamais se repetirão na história da humanidade. O dia do Pentecostes foi o último ato redentor de Cristo. Era uma promessa do Antigo Testamento, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então, o último ato redentor de Cristo faz parte. O dia do Pentecostes, ele faz parte desse ato redentor de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição e o derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Então, o dia do Pentecostes não vai se repetir. A igreja pode experimentar reavivamentos. Isso acontece ao longo da história. Há vários momentos em que o Espírito Santo visitou a igreja. Isso são relatos maravilhosos. Aconselho você a ler. Tem um reavivamento que aconteceu há bem pouco tempo atrás, início do século passado, bem pouco tempo atrás, e foi o avivamento da Rua Azusa. Leia sobre isso, pesquise, Rua Azusa, com 2 E's, Zusa mesmo, lá nos Estados Unidos. Foi um grande avivamento que transformou o mundo, né? Então, se você quiser ler um pouquinho mais sobre este movimento do Espírito Santo no meio da igreja, pesquise, você vai ficar impactado com as histórias e com os testemunhos. Periodicamente Deus faz isso com a sua igreja. Periodicamente eu creio que Deus pode fazer aqui nessa comunidade, pode nos trazer um reavivamento, soprar e nos visitar de uma forma sobrenatural. Mas o que eu quero dizer, né, é que quando você lê um texto como esse aqui, é importante você entendê-lo dentro do seu contexto. A Bíblia tem essas histórias maravilhosas, são histórias que nos ensinam. E o livro de Atos é o livro que fala do desenvolvimento da igreja cristã nos seus primeiros momentos. Jesus, ele dá uma ordem para que seus discípulos fossem continuadores daquilo que ele iniciou. Os discípulos entenderam isso, só que havia um receio, havia um medo, havia um temor no coração deles, se eles estariam à altura do Mestre. Foi então que Jesus disse: não se preocupem que eu estarei convosco, não se preocupem que eu enviarei o Consolador, não se preocupem que o Espírito Santo os capacitará a fazer coisas maiores do que eu fiz. E eles fizeram. E o livro de Atos é o livro que conta essas histórias fascinantes, maravilhosas. A gente aprende lições fantásticas para as nossas vidas nos dias de hoje. Mas o livro de Atos também é um livro que revela as fragilidades da igreja. É um livro que mostra para a gente que não existem igrejas perfeitas, porque não existem pessoas perfeitas. No livro de Atos, a gente também pode observar desentendimento entre os apóstolos. Pedro briga com Paulo e Paulo briga com Barnabé, e há esses desentendimentos. Por quê? Porque Pedro, Paulo, Barnabé e tantos outros são homens, eram homens, assim como eu e você, com imperfeições, com dificuldades de compreender algumas coisas. Então é importante a gente entender isso também, que não havia uma igreja perfeita. A igreja de Atos não era uma igreja perfeita, assim como a nossa igreja não é uma igreja perfeita, porque nós não somos pessoas perfeitas. O livro de Atos aqui vai mostrar os avanços e recuos da obra missionária. Houve momentos em que eles pregaram o Evangelho e houve conversões em massa, mas houve momentos também que eles pregaram o Evangelho e foram apedrejados por isso, foram perseguidos por isso. Então a gente observa essa dinâmica. Então a gente observa, a gente aprende com isso, que não existe fórmula mágica para o crescimento da igreja. É o Senhor quem dá o crescimento. A nossa missão é obedecer aquilo que Ele nos mandou fazer. Quando nós anunciamos a palavra, se haverá crescimento ou não, isso é papel do Espírito Santo.
É o Espírito Santo de Deus quem dá o crescimento conforme a sua soberana vontade. Vemos aqui no livro de Atos erros e acertos desses personagens bíblicos para que a gente possa aprender a construir uma comunidade melhor. Alguém já disse uma vez que quem não conhece a história está fadado a repeti-la, né? Quando nós não conhecemos a história, nós estamos destinados a cometer os mesmos erros que aqueles que nos antecederam cometeram. Mas isso não é necessário, a gente pode aprender com os erros dos outros e podemos fazer coisas melhores, podemos evitar aquilo que eles fizeram de errado. Então, já que conhecer a história é fundamental, então vamos conhecer um pouquinho dessa história aqui que nós lemos, né? Então, para você entender um pouquinho desse capítulo 5 aqui do livro de Atos, deixa eu só contextualizar para você compreender. Esse texto aqui ele vem na sequência, né? Na verdade, sequências aqui de uma obra maravilhosa do Espírito Santo. Até aqui o capítulo 5, depois que o Espírito foi derramado sobre aquela igreja incipiente, aqueles discípulos que estavam reunidos no cenáculo, eles ganham então uma ousadia, uma autoridade para anunciar o Evangelho, e o Espírito Santo começa a fazer coisas grandes. Pessoas se convertem. Na primeira pregação de Pedro, há uma conversão em massa, mais de 3.000 pessoas, você consegue imaginar isso? Mais de 3.000, eram 120 reunidos no cenáculo, orando, à espera de um derramado do Espírito, e quando eles são revestidos desse poder, logo na primeira pregação, a igreja cresce exponencialmente. 3.000 novos membros. Se cuidar de um novo membro já é difícil, né? Já dá trabalho. 2, 3, uma família que chega às vezes, é difícil cuidar, né? É difícil ensinar, discipular. Imagina discipular 3.000 pessoas que tinham acabado de entrar na igreja. Mas o que acontece aqui nesse momento é uma obra tão extraordinária, que aquele grupo enorme de pessoas que se reúnem, eles desenvolvem um amor e um sentimento de companheirismo, de cumplicidade, que as pessoas de fora, quando viam as reuniões deles, falavam: que povo diferente, que gente maravilhosa. A Bíblia fala sobre isso aqui, né, que as pessoas se sentiam atraídas por aquele grupo de pessoas, e cada dia mais esse rebanho, essa igreja crescia numericamente. Os discípulos faziam coisas extraordinárias. Aqui, depois da pregação de Pedro, pessoas se convertem. Diz aqui a palavra do Senhor que Pedro e João indo para o templo orar, encontram um paralítico de nascença na porta do templo, operam ali um milagre extraordinário em nome de Jesus. Aquela passagem que o homem estava ali pedindo uma esmola e falou: olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem de um salto levanta e entra louvando no templo, uma coisa extraordinária. Mais e mais pessoas se sentem atraídas por aquele poder que eles não conheciam, que eles não entendiam. E as pessoas iam chegando para a igreja, até que nós chegamos aqui nesse momento da narrativa, quando Lucas, que é o escritor do livro de Atos, ele vai falar um pouquinho sobre como vivia essa gente toda. E diz aqui no capítulo 4, no versículo 32, porque essa história aqui começa um pouquinho antes, né? Então, no capítulo 4, no versículo 32, diz que da multidão, era uma multidão, em poucos dias já era uma multidão numerosa, dos que creram, era um só o coração e a alma. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Era um só, havia uma unidade, eram pessoas diferentes, de culturas diferentes. Diz o texto que quando Pedro prega, nesse momento inicial, tinha gente de todas as partes do Império Romano, e eles ouviam Pedro falar na sua própria língua, e essas pessoas que se convertem começaram a andar juntas. Imagina, gente de várias nações diferentes. Às vezes a gente tem tanto choque cultural, né? O pessoal que é imigrante, às vezes tem um choque com a cultura do país onde está, mas aqui não havia choque cultural, era um só o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das suas coisas, nada do que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Versículo 33, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendiam-as, trazendo os valores correspondentes. Olha que coisa maravilhosa. Eles se preocupavam com as necessidades uns dos outros, não haviam super ricos nem miseráveis, todos ali viviam numa comunidade
de entreajuda. Eles partilhavam as coisas que possuíam. Versículo 35, eles depositavam aos pés dos apóstolos e esses distribuíam, à medida em que alguém tinha necessidade. Então surge aqui no versículo 36 um personagem que vai nos acompanhar em alguns textos aqui do livro de Atos. Esse personagem começa a ganhar projeção e proeminência a partir daqui, do capítulo 4, no versículo 36. Ele vai aparecer no livro de Atos e vai aparecer também em algumas cartas de Paulo, esse personagem aqui, porque esse homem foi uma figura central na vida do apóstolo Paulo também. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Diz aqui no versículo 36, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, ou seja, Barnabé era um apelido, era uma alcunha, era um nome que deram a ele. Por quê? O texto fala, Barnabé quer dizer filho da exortação, em outras passagens diz filho da consolação. Ele diz aqui que ele era levita, natural de Chipre, e como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então esse homem aqui, chamado José, ele era um homem extremamente, o texto já mostra que ele era um homem extremamente generoso, Ele tinha uma propriedade, a sua única propriedade talvez, ele vende a propriedade e coloca o valor integralmente aos pés dos discípulos para que fosse distribuído conforme as necessidades. E Barnabé não era apenas um homem generoso, mas Barnabé também, José, ele era um homem que tinha uma personalidade pacificadora. Se você for avançar um bocadinho mais, há dois momentos aqui em que essa característica de José vem à tona no livro de Atos. A primeira delas aparece em Atos no capítulo 9, versículos 26 e 27. Você não precisa ir lá, deixa eu só contar um pouquinho dessa história. Saulo de Tarso estava indo para Damasco, perseguir os cristãos. Ele era avesso ao cristianismo, era um judeu, era zeloso pela lei judaica e entendia que o cristianismo era uma seita do judaísmo e uma seita inadmissível. Então ele não apenas consentia na morte dos discípulos, como ele próprio era um assassino dos cristãos. E ele pede uma carta para os principais sacerdotes para que ele fosse pelo império perseguindo os cristãos, até que ele tem uma experiência de conversão. Saulo de Tarso vê Jesus no meio do caminho para Damasco e ali ele tem a sua experiência de conversão. A fama de Saulo era corrente, de que ele era um inimigo da igreja, para que todos tivessem cuidado com ele. Só que o texto diz aqui, agora eu vou lá, no capítulo 9, se você quiser, vai comigo, capítulo 9, no versículo 26, olha o que Barnabé faz. Capítulo 26, Saulo então ele vai para Jerusalém, depois da sua conversão, e diz aqui no versículo 26, tendo chegado a Jerusalém, Saulo, ainda se chamava Saulo, procurou juntar-se com os discípulos. Ele queria conhecer um pouquinho mais, ele queria estar junto daquele grupo de pessoas que agora ele pertencia, antes perseguidor, agora discípulo também. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Olha só, não é possível. Os cristãos que tinham experimentado tantas coisas, visto tantas coisas, não acreditaram que um homem como Saulo pudesse se converter assim de uma forma tão dramática, tão extraordinária, que ele mudasse assim tão repentinamente. Mas quem é que acredita nele? Diz o texto aqui, versículo 27, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Barnabé tinha essa personalidade. Peraí, gente, como não? Se ele fez esse milagre em nós, como não pode fazer em Saulo? E há outras passagens, há um outro momento também, mais à frente, em que eles se tornam parceiros. Paulo e Barnabé se tornam parceiros nas viagens missionárias, mas logo na primeira viagem missionária, Barnabé leva consigo um parente seu, João Marcos. Marcos, esse que depois vai escrever o Evangelho, o evangelista Marcos. Um dos 4 evangelhos foi escrito por esse. Então ele toma o João Marcos e vão, só que no meio da viagem missionária, Marcos decide voltar, não sei porquê, o texto não diz. Mas numa segunda viagem missionária, Barnabé quer levar João de novo, João Marcos, com eles. E aí Paulo fala, não vamos levar, ele é covarde, medroso, não vai com a gente. E há uma divisão entre eles, há uma briga entre eles. Não, você... E aí eu imagino Barnabé falando com Paulo, já na altura era Paulo. Paulo, você lembra? Você não era aceito no meio da comunidade.
e eu te apresentei, eu te introduzi, ninguém te aceitava, você vai fazer isso com João Marcos? Tá, ele teve um problema na primeira, vamos levar ele junto, e Paulo foi redutivo, bateu o pé e disse que não, mas lá na frente a gente observa, se você for ler a segunda carta de Timóteo, você observa que Paulo ele muda de ideia, né? No final da carta, quando ele está escrevendo a Timóteo, ele fala, traz Marcos, porque ele me é útil ao ministério, né? Houve uma reconciliação, eles fizeram as pazes, mas Barnabé ele tinha essa postura pacificadora. Ele era um homem que não promovia divisões, ele agregava, ele era um dos responsáveis por essa unidade, por essa comunhão que havia no meio da igreja primitiva. E uma outra característica de Barnabé, ele era um homem que tinha carisma, ele era um homem que tinha bom caráter. Capítulo 11 agora, vai comigo lá, no capítulo 11, aparece Barnabé mais uma vez aqui, versículo 19, diz que quando eles foram dispersos por causa da perseguição que aconteceu contra Estevão, perseguição essa, né, lá no final, no capítulo 7, 8, início do capítulo 9, mostra Saulo ali consentindo com a morte de Estevão, né, e aí há uma dispersão dos cristãos, em Atos 8, 1 fala dessa dispersão depois que Estevão é morto, né, e aqui diz o texto que depois dessa dispersão, eles se espalharam, os cristãos se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, e Barnabé era de Chipre, né? E de Cirene, foram até Antioquia, e falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram quem para a igreja de Antioquia, para esse grupo de discípulos tão animados com a mensagem do evangelho? Barnabé então vai até Antioquia, versículo 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava, é filho da exortação, né? Exortava, aconselhava, estimulava, incentivava, é isso que quer dizer, a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Aí no versículo 24 vai dar aqui mais alguns detalhes sobre Barnabé. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Uma pessoa de carisma, né? Carismática, uma pessoa de bom caráter, de bom coração. Barnabé, ele, por conta disso, né? E aqui são desenvolvimentos da vida dele, mas com certeza, nesse texto que nós lemos aqui, do capítulo 5, agora eu peço que você volte lá, né? Fala que por conta dessas características de Barnabé, ele recebe então essa alcunha, filho da consolação, filho da exortação. Ele se torna um personagem central no meio daquela igreja. Barnabé, José antes, né, que depois passa a se chamar Barnabé, ele obtém o reconhecimento dos apóstolos, ele obtém o respeito da igreja, ele começa a se destacar como um líder, ele passa a ser admirado pelas pessoas. Se houvesse redes sociais naquele tempo, né, Barnabé teria milhares de seguidores, né? O pessoal ia querer estar com Barnabé. Barnabé era daquelas pessoas que a gente gosta de estar perto. Você conhece gente assim? Eu conheço gente assim, gente que a gente gosta de estar junto, gosta de estar perto. Fabiana é uma pessoa assim, eu amo estar perto da minha esposa, não é porque é minha esposa, né? Mas ela é uma pessoa que eu gosto de estar perto, eu gosto de estar sempre bem disposta, bem humorada, estar sempre alegre, ter uma risada gostosa. E aí eu falei, eu quero casar com essa mulher, quero ficar com ela pro resto da vida, eu quero segurar ela para mim, né? Mas há pessoas que são assim, há pessoas com quem a gente gosta de estar, a gente gosta de ouvir falar, a gente gosta porque são pessoas positivas, não é? Quem é que gosta de andar com pessoas negativas? Tem gente que até cansa. Você está com aquela pessoa, só reclama da vida, só fala mal de tudo, tá só porque está muito calor, esse sol, meu Deus do céu, aí chora porque choveu. Tem gente que é assim, reclama de tudo, né? Nunca está bom. Mas Barnabé não era uma pessoa assim, ele era uma pessoa alegre, positiva, bem disposta, ele era esse tipo de gente que a gente gosta de estar perto. Então, nesse momento aqui da narrativa, vem então esses personagens da história que nós lemos de Atos no capítulo 5. Ananias e Safira, eles eram membros dessa comunidade que Barnabé pertencia, que ele frequentava.
onde ele era líder, onde ele era um destacado, né, onde ele estava ali fazendo um excelente trabalho. Ananias e Safira, possivelmente não, o texto mostra para a gente isso, eles eram admiradores de Barnabé, eles observavam o que ele fazia, e por observar, por admirar, e ao ver o valor que Barnabé tinha no seio da comunidade, Ananias e Safira